Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Desta vez temos um convidado sui generis, porque era defesa central, foi defesa central e marcou golos como se fosse um avançado, Humberto Coelho. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter vindo. Bom dia. Eu tenho uma pergunta, a primeira, não relacionada com a carreira de jogador, mas sim com a de selecionador, porque ainda hoje o Europeu 2000 é a competição que me suscita mais frisson ao ver a seleção jogar daquela maneira. E no jogo do 3-0 com a Alemanha, Portugal estava já qualificado, a Alemanha não, precisava de ganhar para se qualificar para a fase seguinte. Portugal jogou com dois titulares, o Fernando Couto e Jorge Costa, tudo o resto suplentes. E Humberto Coelho ainda teve ousadia de, no último minuto, a trocar de guarda-redes. Ou seja, o que fez com que esse europeu todos os jogadores tivessem pelo menos um minuto de fama. Saiu Pedro Espinha, entrou Kim. Isso foi porquê? Foi no momento? Como é que... Não, foi uma estratégia porque estávamos apurados e, logicamente, havia muitos jogadores que não tinham jogado e isto, quando um jogador vai à seleção, geralmente quer jogar, como é lógico. Portanto, se joga nas melhores equipas do mundo, quando fica no banco é uma chatice, não é? Mas o que é certo é que tive essa oportunidade de pôr, de facto, todos os jogadores a jogar, portanto, e pus só o Fernando Couto e o Jorge Costa, porque acho que os centrais são jogadores chaves numa equipa de futebol. Portanto, e por isso eu acho que, pronto, correu bem, Claro. Correu bem também, é isso, portanto, a gente jogámos bem, porque já vínhamos de trás a jogar bem. Sim. Portanto, começámos os primeiros 15 minutos começámos mal, tivemos 2 erros, mas depois, portanto, nós começámos a jogar um futebol agradável, portanto, e toda a gente com compromisso com a seleção. E isso foi muito importante. Todos os jogadores se comprometeram e todos os jogadores, portanto, deram a intensidade máxima aos jogos. E pronto, isso decorreu normalmente, sem problema nenhum. Claro. Não, eu nem quero imaginar a cara do Kim, quando soube que ia entrar, pois, não é? Mas nem eu por um acho, minuto. Pois, mas pronto, isto foi um prémio, portanto, claro. Um minuto é um minuto, não é? Mas o que é certo é que foi internacional. Exatamente. E portanto, e jogou. E isso eu penso que é agradável até para gerir, acho que a grande dificuldade que se tem na seleção é gerir o plantel, portanto, porque todos os jogadores jogam nos grandes clubes e todos os jogadores querem jogar, mas há jogadores que são da mesma posição, portanto, e a gente não pode entrar com mais. Óbvio, sim. E por isso mesmo é que a gente, quando pode, tem que dar, que é para todos estarem comprometidos com os jogos. Ainda em relação a esse europeu e à meia-final... com a França, João Vieira Pinto foi suplente e, se não me engano, Paulo Bento também. Portanto, jogaram Costinha e Vidigal, se não me engano, no meio. O Humberto pensou nesse jogo dessa forma, porquê? Tem ideia? Já passaram 25 anos? Porque, portanto, a França, não há dúvida, vinha do Campeonato do Mundo, né? Claro. Tinha sido campeã do mundo. Portanto, com uma equipa muito forte, com um meio-campo muito forte. Portanto, tentei segurar o meio campo, portanto, isso era uma estratégia que eu com a minha equipa técnica decidimos, porque claro está que a França era o campeão do mundo e tinha uma equipa extraordinária, portanto, muito perigosa. Tentámos e penso que correu bem, só que na parte depois do prolongamento, aquele gol, e ainda podíamos ter, o Abel Xavier teve uma oportunidade no último minuto, poderíamos ter marcado, e portanto isso seria, e estaríamos na final, mas o que é certo é que eu fiquei contente com os jogadores, portanto com toda a equipa, portanto fiquei contente com o trabalho que se foi feito. Portugal-França, essa meia-final, curiosamente, são dois países que dizem muito a Humberto, não é? Porque o Humberto transferiu-se do Benfica para a Paris Saint-Germain, e ganhou raízes lá, em Paris, em França. Era um jogo que mexia consigo na altura ou não havia esse sentimento? Não havia esse sentimento. Eu acho que o que mexia comigo era Portugal, não é? Claro. Portanto, e isso foi muito importante. Portanto, a gente, quando de facto o futebol é uma emoção, mas é essencialmente
a vontade de servir o país e de fazer o melhor possível para o jogo e para o futebol, quando se tem a paixão, e eu tenho uma paixão enorme desde muito pequeno, portanto gosto de dar toda a intensidade àquilo que eu faço dentro do futebol. Eu comecei aqui a nossa entrevista, o Humberto, defesa central, nasceu no Porto, já era defesa central ou quando era miúdo pensava noutra posição? Não, eu era avançado centro, era ponta de lança. Okay. E o que é certo é que num jogo que nós fizemos, o Ramaldense com o Porto B, Porto B, bem, eu marquei 2 golos e o treinador depois meteu-me cá atrás, meteu-me a defesa central. Portanto, ganhámos 2-1 e a partir daí fiquei como central. Ok. Pronto. Muito simples. Portanto, muito simples. E foi pronto, precisamente porque para defender o resultado vim para a defesa central. E deu-se bem? No jogo, deu-me bem e porque ganhámos o jogo, portanto, portanto foi, a partir daí foi sempre jogar a central. Mas quando jogava a avançado, sonhava imitar alguém? Tinha um ídolo? Eu tinha o Águas e tinha o Germano. Ok. Eram os meus ídolos, portanto. O Zé Águas e o Germano eram os meus ídolos. E, portanto, e depois veio o Eusébio, passou a ser o Eusébio também, como é lógico, isso não podia faltar. Com quem jogou? Com quem joguei, com tive o prazer de jogar. E que tal? Jogar com o ídolo? Não, como pessoa, como jogador, vi coisas extraordinárias. Há aqueles jogadores que jogam nas equipas, há os jogadores que são melhores, portanto, que decidem, e depois há os outros que estão muito mais acima, portanto, e o Eusébio estava muito mais acima, porque de facto era um jogador extraordinário, como é hoje o Ronaldo e como é o Messi. Sim. Portanto, e isso, jogar com os jogadores daqueles, de facto, ainda por cima, tivemos uma relação extraordinária, em termos de família, em termos de amizade, e eu gostava muito dele e ele gostava de mim e a gente, eu admirava. Eu tenho um jogo com o Sporting de Braga em que o Eusébio, um livre à entrada da área do lado esquerdo, e eu geralmente avançava e passei por ele e disse: Eusébio, eu estou no segundo poste. E ele veio-se para mim e disse: não, eu estou a ver o buraco. E eu olhei e não vi buraco nenhum. Mas depois fui para lá e ele dá-me uma sapatada tão grande que o Armando, que era o guarda-redes do Braga, nem se mexeu, portanto, e gol. Portanto, o Eusébio era assim, não é? Era de facto, tinha essas coisas que era fantástico. Qual foi a característica que mais o surpreendeu ao Eusébio? Portanto, o Humberto vinha de uma realidade, de repente entra no balneário do Benfica e lida com ele. Qual é que é aquela característica? Há uma coisa que eu tive que foi uma adaptação muito boa. Todos eles, portanto, eu lembro quando cheguei ao balneário, tratava por senhor Coluna, senhor José Augusto, portanto, pronto, mas passado 15 dias ou um mês, já tratava por tu e, portanto, porque eles diziam-me, ó miúdo, podes tratar por tu. E, portanto, era assim naquela altura, ainda tinha esta etiqueta que a gente tinha. E, portanto, eu via coisas dele fazer nos treinos que eram extraordinárias. Vi uma vez num jogo no Japão, em Tóquio, contra a seleção do Japão. O Eusébio marca um golo que é extraordinário. Portanto, ele entra dentro da área para o lado esquerdo, dribla 2 jogadores, a bola vai a sair na linha de fundo, ele para a bola com o pé esquerdo, deita-se quase e com o direito manda a bola e vai entrar no segundo posto. E nós depois estávamos a ver o jogo em diferido, e o comentador aos gritos e tal, e a gente perguntou ao intérprete: o que é que ele está a dizer? E o intérprete disse: ele está a dizer que a bola vai entrar na baliza como se fosse uma geisha. É extraordinário, essa coisa nunca mais eu... Claro, é extraordinário, uma geisha comandada, portanto, isso. E o Eusébio tinha de facto, era um fora de série. O Humberto sempre marcou muitos golos, e lembro-me até de um hat-trick ao Estoril, no Campeonato Nacional. Exatamente. Não é? A sua vocação para marcar muitos golos tem
tem uma época ou foi sempre assim no Benfica? Foi sempre assim, porque portanto, a gente tinha, eu gostava muito de criar a surpresa. Portanto, e o que é certo é que quando pegava na bola, e como tinha boa técnica, e como tinha bom passe, e como tinha boa rapidez, e cabeceava bem, eu geralmente tentava sempre aparecer no espaço. E o espaço, portanto, quando eu via um espaço, eu entrava. E era isso que fazia com que eu pudesse ter a oportunidade de marcar gols. Portanto, não marcava sempre, mas tinha essa oportunidade. E ao mesmo tempo também, como eu cabeceava bem e treinava muito, eu depois do treino ficava um quarto de hora, meia hora com o Chavana, com o Tony, eles a cruzar e eu a cabecear. Portanto, o Carlos Manuel, e o guarda-redes era o Bento, era o Zé Henriques e depois o Bento. Sim. E, portanto, eu ficava ali a cabecear. Portanto, aliás, é por isso que às vezes ainda me dói um bocado aqui o pescoço. E ficava a cabecear. E, portanto, cabeceava bem, tinha um jogo de cabeça bom. E aliás, eu hoje em dia vejo jogadores a tirar a cabecear para o ar, enquanto que eu cabeceava e dava a bola nos pés do colega. Sim, sim. Fazia o possível por dar a bola, por meter a bola nos pés do colega. E isso, portanto, porque treinava, não é? Portanto, eu quando era miúdo, tinha, sei lá, 6 anos ou 7, eu punha-me de joelhos em cima da cama, em minha casa, no meu quarto, e dava a volta ao quarto de cabeça, com uma bola. Dava a volta ao quarto. Sim. Era uma coisa que eu tinha. A primeira bola de borracha que eu tive foi de facto para fazer isso, para dar, e dava ajoelhado e dava em cima. O quarto era pequeno, também não era muito grande. Okay. E então dava a volta. E foi por isso que eu sempre gostei de enfim, e gostei muito de marcar gols, e gostava muito de marcar gols. Eu vi pelas imagens. E depois tinha uma coisa boa, que tinha, portanto, ou o Bastos Lopes, ou o Alhinho, ou o Eurico, que ficavam sempre, quando eu avançava, havia sempre essa parte de eles ficarem atrás. Portanto, e isso era uma tranquilidade também para a equipa, não é? O Humberto falou dos treinos a seguir, do treino a seguir ao treino, não é? O treino individual, e falou de Chalana, Tony, Carlos Manuel, também, se calhar, não sei, o Coluna, o Jaime Graça. Portanto, o Humberto apanhou duas gerações ou três de grandes jogadores. Diamantino também, suponho eu. Com quem é que se entendia mesmo de olhos fechados? Ou seja, que se a bola parte dali, eu sei que... ou com muitos, não sei se havia muitos. Eu tinha uma coisa que era... A gente tinha, por exemplo, nos livros de laterais, portanto, a gente tinha uma coisa que era o Carlos Manuel, por exemplo, e o Chavano. Eu ia ter com a bola, eu olhava, punha a bola, dava um passo, depois ia pôr a mão em cima, ao lado da bola, olhava para a bola e dava um passo atrás e cruzava a bola. Okay. E eu nessa fração de jogo, eu entrava sempre ou no primeiro posto, mas entrava sempre primeiro que os defesas. Portanto, tentava entrar sempre primeiro que os defesas. E isso, por vezes, era de facto... A tal surpresa, não é? A tal surpresa que dava, era o nosso toque. Sim. O nosso toque de surpresa era esse, portanto, e isso muitas vezes foi bom, outras vezes não foi. Claro, portanto, mas dava resultado muitas vezes. Qual foi o seu primeiro treinador no Benfica? Foi o Ângelo. Ângelo, exatamente. Duro, não é? Muito duro. Mas bom homem? Muito bom homem, mas no jogo era terrível, a treinar, já era como jogador. Pois, exatamente. Já éramos jogador. Eu lembro-me uma vez estávamos a jogar a final do torneio em Itália, em Cagliari, com a Juventus, e o Rolo Águas, também jogava nessa altura, e então houve um penalti. Havia um penalti, e o Ângelo disse: Raul, marca.
Se não marcares, eu mato-te. Para mim, eu estava ao pé, marca tu. Eu disse, não, marcas tu, que tu. E pronto, e era assim, era muito, muito emotivo. Já agora foi gol ou não? Foi gol. O Raul está vivo, eu sei, mas... Foi gol e ganhámos o torneio. Okay. Às Juventus, a final com as Juventus, é que os torneios que a gente fazia. Mas sénior ou não, júnior ainda, claro. Foi no primeiro ano júnior. E o primeiro treinador como sénior, quem foi? Foi o Otto Glória. O Otto Glória é que me levou ao Brasil. Eu penso que também, e reconheço que tive sorte. Tive sorte porque naquela altura era muito difícil entrar na equipa principal, não é? Claro. Mas o Humberto Fernandes estava a negociar contrato, e não ia nessa digressão. E então o Otto Glória chamou-me para eu ir nessa digressão. Pronto, joguei o primeiro jogo em Belém do Pará. Juntamente com o Tony, estreiam-se ao mesmo tempo? Estreiam-se ao mesmo tempo. Okay. Portanto, entramos aí, fiz o primeiro jogo e depois nunca mais saí. Nunca mais saí. E quem que era o seu colega? Era o Raul Machado. Raul Machado. E depois foi o Humberto Fernandes que fez contrato. E também depois, quando chegamos, portanto, o primeiro jogo foi com o Belenenses na Luz, para o campeonato, ganhámos 4-1. E, portanto, o Humberto Fernandes jogou ao meu lado. Daí nas fichas, Humberto I, Humberto II, não é? Exatamente. E o Otto Glória já tinha treinado a seleção portuguesa no Mundial, os magriços? Exato, como é que ele era? 66. Vamos lá ver, era um descontraído, era um homem de futebol. Contava histórias daquelas mesmo que a gente via que não era verdade. O mineirinho que escondia a bola no relvado. Era uma coisa. E depois era fácil, tinha uma linguagem fácil no futebol. Portanto, eu acho que isso também acontece porque os brasileiros são assim, são fáceis. Sim. E ele, para mim, foi o melhor treinador, porque foi ele que me lançou e, portanto, tinha uma admiração por ele muito grande, não é? E um respeito enorme, porque ele era, de facto, também muito duro. Era? Okay. Era. Ele tinha a sua parte de lazer, mas depois, quando entrávamos no trabalho, era duro. Okay. E depois veio o Jimmy Hagan ou pelo meio novo alguém? E depois ele foi embora, ficou o Zé Augusto a treinar e depois é que veio o Jimmy Hagan. E que tal? O Jimmy Hagan era... A gente saiu do balneário já a correr. Pois, eu sei. E a gente subia... Mas com ele à frente, a correr também, a dar o exemplo. E eu a correr à frente. Claro. Correr à frente. E a gente tinha que estar perto dele, porque senão era uma chatice. Tínhamos que dar a volta, ir para trás e depois ainda mais a gente tinha que correr. Portanto, e depois a nossa máquina de musculação era subir as escadas com os jogadores do estádio. Eu levava o Eusébio. Tinha uma fotografia aqui com o Eusébio. As cavalitas? Não, nos braços. Era esse o nosso esquema. Mas eu adorava. Aliás, eu gostava muito dele, porque a bola era fundamental. A bola era fundamental. E eu, por exemplo, logo nos primeiros jogos, eu não falava português, não é? Então, o que eu dizia antes do jogo era num maço de Marlboro, da parte de dentro, aquele cartão, cortava o cartão e dizia, equipa, José Henrique, Malta da Silva e tal, joga bem, bons passos, saída às 6h30 ou 18h30, boa sorte. Íamos embora, portanto era o que eu dizia. Claro. Mas depois, no campo, era tremendo, era trabalhar com bola, era de facto, eu sem bola, o começo era tremendo.
e com bola, era sempre, íamos para o pavilhão, fazíamos jogos no pavilhão nessa altura. Há imagens na RTP sobre Exato, esses treinos. Exato, e depois eu jogava e levava porrada, e não, coisa, o Malta da Silva às vezes entrava nele quando não jogava. Vingava-se. E tumba, mas ele sempre direito, sempre. E foi um período também em que eu estive na tropa, e eu estava no Porto, em Arca d'Água, e portanto treinava com o Boa Vista, no tempo do Meirinho, no campo do Académico, treinava com o Teixeira, e depois vinha só à sexta-feira. Eu tinha que fazer os testes da tropa, eu era radiotelegrafista, tinha que fazer os testes, tinha que ter nota positiva para vir jogar. E então eu vinha à sexta-feira, à noite, sábado ia para o treino, e eu no final do treino pegava em mim, sozinho, a passar uma bola. Eu fazia o passe, eu muitas vezes abria as pernas e eu tinha que correr do outro lado buscar a bola. Okay. Portanto, e então dava-me ali uma tarefa e depois dizia no final: muito bem, senhor, está muito bom para jogar. Queria ver, portanto, isso. Treinava no Boa Vista durante a semana e disse Meirinho, do Joaquim Meirinho? Do Joaquim Meirinho. Que é um personagem, ou não? Personagem extraordinário também. É extraordinário? Extraordinário. Era um personagem. Como é que eram os treinos dele? Porque eram físicos, eram com bola? Como é que era com bola e eram físicos. Okay. Era um gentleman. Era um gentleman. Ok. Era de facto muito bom, mas pronto. A única oportunidade que eu tinha era treinar. Treinávamos à noite. Lá no Bessa? No campo falou do Académico. Académico do Porto, ok. No Académico do Porto. Muito bem. No Académico do Porto. E, portanto, pronto, o Hagan, nós tínhamos, de facto, naquela altura uma boa equipa. Claro. Uma grande equipa. Os Invencíveis. E que ganhámos o campeonato sem derrotas, mas o que é certo, foi de facto um treinador que me deixou tanto saudades. E quando se foi embora, qual foi o vosso, no início da época 73-74, qual foi o vosso sentimento? O nosso sentimento, ele vai embora porque... Bem sei. Comigo e com o Tony, não sei. Porque a gente andava a dar a volta ao campo e havia uns altifalantes e tínhamos que passar por trás dos altifalantes. E então nós passámos pela frente, mas não fomos só nós, eram os que vinham atrás. Passámos pela frente, e chegou, era a homenagem ao Eusébio, e depois, quando a gente passou, acabou o treino e ele não nos pôs a jogar, nem nos convocou para o jogo. E o Borges Coutinho, que era o presidente na altura, vai ter com ele e fala com ele, isto é a homenagem, é um jogo de homenagem, portanto, isso inflexível. Inflexível, isso já se sabia. E, portanto, e foi-se embora. Pronto, e foi assim que... Mas depois não houve um jantar no Casino de Estoril nessa noite? Foi. E ele apareceu com a mulher? Foi. E demitiu-se aí, foi? Não, ele já se tinha demitido. Mas apareceu na gala só para dar um abraço ao Eusébio, ao homem homenageado e saiu de cena. Mas treinou o Estoril, não é? Treinou o Estoril. E foi campeão da terceira divisão. Pois sim. Logo não sei, isso já não me lembro. Acho que foi. Já não me lembro. E o Humberto cruzou-se depois com ele? Sim, sem problemas. Sem problemas. Não, a gente não... Ele não deixou de falar, nem foi eu só aquela deixei situação, de falar. pronto. Para ele, a situação para ele aquilo foi, não sei porquê, porque senão era pôr os outros também a não jogar, mas com certeza que os outros também não tínhamos equipa para jogar. Mas, portanto, fomos nós os escolhidos para sair. Okay. Não sei até se ele estava já com a ideia de sair ou aproveitou aquela, porque, pronto, claro está que é num treino. Isto era no treino da manhã, não é? Que nós à tarde, à noite íamos jogar. Portanto, podia facilitar um bocado mais. Mas pronto, mas ele era assim. E era um jogo de homenagem, não era um jogo europeu? Era um jogo de homenagem, portanto. Eu, por exemplo, eu lembro-me também, uma vez, jogámos em Moçambique.
E então estávamos no Hotel Cardoso, que é um hotel que tem assim uma descida para a praia. E então o Adolfo, que era o defesa esquerdo, a 5 minutos do fim faz uma coisa para entrar o Barros para ganhar o prémio. Okay. A gente estávamos a ganhar ao América do Brasil e para ganhar o prémio ele faz coisa e tal. Depois tínhamos outro jogo a seguir. E no outro jogo a seguir, no dia seguinte, ele pega nele e diz: se o senhor quer jogar, tem que fazer este treino. Vamos fazer este treino. Então nós todos cá em cima na piscina a ver o Adolfo a subir e a descer, porque aquilo era duro mesmo. E ele chegou no fim e disse: o senhor está bem. E jogou, porque eu viu que de facto foi para... Pronto, eu tinha tinha coisas que era e depois também em relação à comida, portanto, era assim um bocado... Depois a gente podia beber leite, e depois num dia ninguém bebe leite. Era assim? Era assim, fomos à Coreia jogar, a gente comia, era, ao almoço era truta e bife, ao jantar era bife e truta. E a gente... Portanto, era assim uma coisa. Pronto, mas são situações que são... Mas que de facto, eu gostava muito dele. Esse Benfica, por ser tão internacional, porque já tinha chegado a muitas finais europeias e era bicampeão europeu, ganhava muitos convites para ir lá fora. E o Humberto falou de Japão, Coreia, Irão... Jogámos com o Irão. Numa altura em que... Irão era... Aliás, eu, pai, meia dúzia de... Eu e o Eusébio e mais, não sei, alguns jogadores, chegámos a jogar com o Príncipe, com o miúdo. Lá no Palácio, não é? No Palácio, em Teherão, no jardim, com ele. Portanto, aquilo a gente... Fomos recebidos... A gente saía à rua e só saíamos com polícia. Portanto, cada um, por exemplo, se eu saísse do hotel, um polícia vinha atrás de mim para ver aquilo. Mas não era inseguro. Mas não era inseguro, claro. não era inseguro. Eles queriam era garantir a segurança. Garantir a segurança, portanto. E íamos para o Brasil, a primeira digressão que eu fiz, que foi logo no início, foi para o Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia e Nova Iorque. Jogaram com o Santos ou com o Cosme? Não, com o Pelé, sei que jogaram, pois. Jogámos com o Santos em Buenos Aires, que perdemos 4-1, e jogámos em Nova Iorque, que empatámos 3-3. Eu tenho a camisola do Pelé, desse jogo. Do jogo de Nova Iorque? Do segundo jogo, sim. E em que estádio é que foi? Foi no Giants Stadium. E o Pelé como é que era como jogador? Dentro do campo, digo. Dentro do campo era grande jogador. Mas o que é que o diferenciava de todos os outros? Era físico? Era não, era a técnica. O drible. Mesmo eu não era muito grande e jogava muito bem de cabeça também. Portanto, e tinha uma rapidez de execução, aquilo era uma clarividência muito grande. Era um jogador extraordinário. Muito difícil de marcar. Depois, eu só fiz esses 2 jogos com ele. Depois, na minicopa, jogámos com toda a equipa que ganhou o campeonato do mundo. Em 72. Em 70, e depois, em 70, a gente jogámos contra toda a equipa, menos o Pelé. É o tal gol, o Jairzinho no último minuto. Jairzinho no último minuto do Maracanã. Já agora, esse jogo, o que é que... Ir para o estádio, sentiu alguma coisa dentro do autocarro? Alguma animosidade, algum apoio? O que é que... Não. Normal. Vamos lá ver. A gente, quando vai para os jogos, pelo menos naquela altura, cada um vai concentrado, já se vai a concentrar, e, portanto, não há, por exemplo, agora há música e não sei o quê, metem música e não sei o quê. Nós não tínhamos música naquela altura. Os autocarros não tinham música, portanto, e a gente tinha que... Também não cantávamos porque senão era uma festa, não é? E a gente não ia para nenhuma festa, íamos para os jogos.
E, portanto, e a gente, pronto, íamos concentrados, e chegávamos e, portanto... Mas por ser no Maracanã foi um jogo Maracanã, especial para com si, 200 não? mil pessoas. Pois, Portanto, lá está. não, eu acho, onde me impressionei mais foi quando jogámos com o Celtic para a Taça dos Campeões. Aquela eliminatória da moeda ao ar? Da moeda ao ar. E aí, que foi quando saiu a música dos Beatles, Obladi, Oblada. Foi? Exatamente. No estádio? No estádio, no Hampden Park. E então, eles com os cascóis, todos, foi um espetáculo extraordinário. Eu nunca mais me esqueci. Sim. E foi de facto aí que, isso como foi logo no início, que eu fiquei... E depois, há uma coisa que dentro de nós tínhamos, que é mais vale jogar num estádio cheio contra do que um estádio meio cheio a favor. Verdade, portanto, sim. era isso, é que é, claro. É de facto o futebol, é isso. Sim. A gente o que quer, eu fico todo contente quando no Benfica, agora estão sempre 60 mil. Sim. É ótimo, claro. De facto para os jogadores, acho que é extraordinário. Portanto, e isso é como nós, quando era o Estádio da Luz, aquele terceiro anel, claro. que vinha abaixo, que a gente dava-nos uma emoção, uma intensa, portanto, punha-nos sempre em jogo quando a gente saía do túnel e apanhávamos, de facto, todos aqueles adeptos, nós ficávamos, subia a adrenalina, começava a subir logo aí. A final da Taça UEFA com o Anderlecht foi um exemplo claro disso, ou não? O estádio ficou cheio muito antes do jogo começar. Do jogo começar. Vocês no aquecimento já tinham essa noção? De facto, já tínhamos essa noção. Mas o Anderlecht era uma equipa... Era uma equipa boa muito boa nessa ou superior altura. ao Benfica? Não era superior, era igual. Okay. Tivemos, pronto, nós podíamos ter feito um resultado diferente, até jogámos muito bem em Bruxelas, e depois, pronto, ficámos a ganhar 1-0 e o Lozano a seguir foi logo a seguir que empatou e pronto, e assim, mas eu penso que nós merecíamos talvez mais do que isso, do que perder essa final. O Humberto era o capitão desse dia, nessa noite, não é? Era. E também é o autor da assistência, que é a mesma assistência, porque não é como agora, não é? Que às vezes a assistência marcar um canto e o outro cabecear conta como assistência. Não, o Humberto nota-se que vê o Shell, coloca-se de costas e mete a bola para ele. Com o peito. Exatamente. Portanto, não era só concluir, também era assistir dentro da área. Assistia, pronto, mas isso, eu acho que o futebol tem uma coisa que é muito importante também, que é a clarividência e aliás, isso, o Hagan tinha razão, e é o passe. O passe eu penso que é fundamental. Fundamental porque cria a oportunidade, cria a facilidade e depois é a clarividência do jogador de facto se posicionar e o equilíbrio, porque geralmente o futebol tem uma coisa boa, que é a gente equilibra-se só numa perna, num pé, porque o outro é para conduzir a bola, é para driblar, portanto isso, muitas vezes a gente diz, falhou, mas falhou porque está desequilibrado. Uhum. Sim. E isso é que era fundamental. E eu acho que devido a ser o futebol de rua que eu fiz quando era muito miúdo, né? Que jogava descalço e portanto isso deu-me que os meus pés já estavam cabejados, já estavam bem seguros na terra, não é? E portanto isso é de facto importante para se ter, para a gente poder fazer as coisas como deve ser. Essa é a época de Eriksen. Ele de facto revolucionou o futebol do Benfica e português? Sim, revolucionou na medida em que começou a treinar especificamente a defesa, os médios, o ataque. Nós naquela altura não. Fez uma coisa que ainda hoje se usa, que é o 5 contra 2, no começo do jogo. O meinho, a rabia. O meinho, a rabia. Okay. Portanto, ainda hoje se usa. Não havia antes dele? Não havia essa coisa. E tínhamos também uma série de exercícios como é que eu ia dizer, de estiramento dos músculos. Portanto, fazíamos sempre ali 3 ou 4 exercícios de manutenção e de equilíbrio. E isso foi ele também que inventou. E depois fazia por setores.
Portanto, o treino dele era por setores, que nós não, jogávamos uns futebol de 11, portanto, o treino era o jogo. Mas o treino da defesa era como? Consegue explicar? Portanto, nós tínhamos os 4 e depois da outra equipa tinham 2 ou 3 e passes entrada do lado. Portanto, e tinha outra que era os dois pontas de lança descaíam sobre o lado, sobre um lado. Por exemplo, eu tinha a bola ou defesa direito, portanto, no lado direito, o defesa direito tinha a bola ou eu. Um ponta de lança descia e o outro entrava nas costas. Portanto, a gente podia ou dar no pé ou dar no espaço. Portanto, e isso foi das primeiras coisas que ele fez e depois muito mais. Portanto, agora era de facto... Pronto, e era comunicativo mais do que o muito Hagen? Comunicativo. Muito comunicativo. Era muito comunicativo. Era impecável. Eu jogava ténis com ele. Ténis? Ténis em casa dele. Eu vivia em Cascais, quem vai para o Guincho, quem vai para a Malveira. Sim. Vivia na Malveira e tinha um campo de ténis em casa. E eu jogava ténis com ele. Espetacular. Era impecável. Ele jogava bem? Jogava bem. E foi uma amizade que se conservou ao longo dos tempos? Ou? Foi. Conservou-se sempre. Claro que está cada um no seu... Portanto, ele depois foi treinar... Enfim, sim, claro, obviamente. E chegou a selecionador inglês, que é um cargo impossível. Um cargo impossível. Mas era uma pessoa fantástica. Por falar em amizades, o Humberto, em relação aos jogadores do Sporting, era de conviver com eles na altura em que jogava futebol? Eu convivia com o Damas, com o Iazalde, almoçávamos também. Isso, dentro do campo é uma coisa, fora do campo é outra. Não é? Sim, claro, claro. Ainda por cima, o Damas era da seleção, o Chico Faria também. Portanto, a gente estava muitas vezes juntos. Isso não havia problemas. Eu acho que é uma coisa que é normal. Eu acho que é normal. A gente joga na seleção, há sempre uma aproximação maior, não é? E depois dentro do campo, cada um faz o seu trabalho. Claro, sim. E o Damas, era reconhecido como ser um bom jogador com os pés, não é? Um guarda-redes com um bom toque de bola. Hoje era um jogador extraordinário para jogar com os pés. Isso é hoje. E havia o Bento. O Bento também era? O Bento também jogava muito bem com os pés. Muito bem com os pés. Incrível. O Bento no meinho, naquele meinho que a gente fazia, muito poucas vezes ia para o meio. Não, mas era mesmo. Tinha de facto uns pés. Eu estou a imaginá-lo a ir para o meio furioso, porque ele tinha uma garra... Sim. Mas isso passava-lhe. O Humberto também também fez história lá fora, e no Paris Saint-Germain. Quem é que foi o seu primeiro treinador lá? Foi o Justo Fontaine. O melhor marcador do Mundial 51. Da Suécia, exatamente. E como é que ele era? Era impecável, bom vivant. Era? Bom vivant. E treinava muitas vezes de charuto na boca. Treinava, assim, eu comparava muitas vezes ao Mário Wilson. Ok. Ao capitão. Sim. Muitas vezes. Só que o Mário Wilson não tinha charuto. Okay. Mas era assim uma experiência muito grande, portanto, e boa pessoa. E boa pessoa. Sim. Brincalhão, com humor, era de facto. E depois veio o Vazovic, que jogava no Ajax, que jogou contra mim. E pronto, e depois eu fui para os Estados Unidos. Ainda tive um período nos Estados Unidos, em Las Vegas. Nos Quicksilver, não? Quicksilver, com quem? Com portugueses? Com portugueses, com o Eusébio e com o Tani. Com o Eusébio e com o Tani. Em Las Vegas? Em Las Vegas. Que tal? Tocávamos muito bem, a gente fazia espetáculo. Mas era uma cidade completamente diferente de qualquer uma. Não tem nada. Eu entrei em campo num tanque de guerra, equipado com berlim, as majoretes ao lado, tudo um espetáculo.
Então, jogámos contra o Cosmos, foi quando eu me estreiei lá. Ah, é? O Cosmos Pois é. ainda com Beckenbauer, como é que era? Sim, com o Sinaglia, Sim. e portanto, pronto, o Eusébio convidou-me, eu tinha assinado pelo Benfica, mas tinha aquele espaço de tempo, e então para não ficar parado também, fui lá. Portanto, aquilo lá é tudo menos para jogar futebol, não é? Aquilo era muito, muito complicado. O quê? De jogo, de Jogo vida? de organização. Portanto, por exemplo, o treinador dava o dinheiro à gente, para a gente comer, para a gente Era? O treinador? alugava o carro, não sei o quê, quando íamos jogar a aulas, quando íamos não sei o quê. E então a gente depois fazia as contas e tal. Pronto, aquilo era assim um bocado. Tínhamos festa depois de todos os jogos, nós tínhamos o nosso patrão, era o dono do Caesars Palace. E então nós íamos para lá depois dos jogos, ou para outros hotéis, que eu tinha também outros hotéis, e fazíamos depois dos jogos, fazíamos sempre com os fãs, fazíamos a festa. A terceira parte. A terceira parte, portanto, era assim uma coisa muito, muito... E já agora, por falar em infraestruturas e festa, no PSG, que realidade encontrou nos anos 70? Era um clube que tinha 5 anos de existência. Sim. Portanto, estava no início e portanto, pronto, talvez Paris é uma cidade extraordinária. Claro. É uma cidade fantástica. E eu, pronto, seduziu-me, e eu queria fazer parte também de um clube que poderia ter possibilidades de facto, e teve, que chegou agora, mas, exatamente, sim. mas demorou tempo, portanto, e naquela altura as condições eram mais difíceis, não só de treino, como também enfim, mesmo da parte da rouparia. A gente davam-nos camisolas, 3 ou 4 camisolas, calções e não sei o quê, para levar para casa. A gente treinava e depois levava as camisolas para casa, para lavar e não sei o quê. Então, o próprio jogador, o Humberto, levava para casa? Não havia roupeiro, é isso? Não havia roupeiro. As botas éramos nós que engraxávamos. Eu nunca pensei que houvesse... E no Benfica não havia essa realidade? Não havia. No Benfica já tínhamos o Zé, que era... Aliás, no Benfica tínhamos 2 balneários, e no meio tínhamos a parte do equipamento. Mas que deixávamos, a gente tinha o cesto, punhamos o equipamento dentro do cesto e dávamos coisa. Ali tínhamos que pôr o equipamento dentro da mala e levar para casa. E, portanto, não era fácil. Uma realidade totalmente distinta. Diferente, totalmente distinta. E há bocado falámos de treinadores, ainda bem que falou do Mário Wilson, mas eu estava curioso com aqueles assim mais duros, o Barotti. Não sei se era duro ou não. Não, o Barotti era um doce. Era um doce. Era. Mas houve um que foi mais... O Pavic. Que veio do Bayern. O César. Mas esse era um atrasado mental. Não, mas era. Porque, disse ao Eusébio que ele não sabia chutar. O Eusébio era o treinador dos guarda-redes. Disse ao Eusébio. E ele virou-se para o Eusébio: senhor, sai que não sabe chutar. Pô, é autêntico. Portanto... O que é que a gente pode fazer com uma pessoa dessas, não é? Pode fazer nada, não é? Isso foi no início da época? Não, foi no início da época. Ainda por cima, é que já tiveram que levar com ele o ano todo, foi? Difícil? Eu, por acaso, tive esse ano que tive a operação ao joelho e, portanto, e eu não ligava nenhuma também. Não ligava nenhuma, assim? Tipo, tinha uma... Mas o quê? Era distante? Era frio por natureza? Não tinha nada a ver connosco. Não tinha nada a ver connosco. E, portanto, o Paulo Cesarnei... E vocês não falavam com o presidente? A gente falava, mas nessa altura a gente também não tinha muito... Pois, sei, hoje claro. em dia é diferente, não é? Há mais peso. Naquela altura a gente tinha que... Pronto, a gente... Porque... E ele era que Seisler era tático, era físico, ou não era nada disso? O que é que ele era como treinador? Era um treinador, fazia o mesmo que os outros. A gente não há dúvida que há treinadores que de facto se distanciam de coisas e fazem coisas novas,
Mas há outros que é fazer o aquecimento, fazer os remates à baliza, fazer 4 contra 4, fazer. Portanto, e eu era um desses. Portanto, e depois. Mas agora, dizer ao Eusébio que eu que não sabia treinar os guarda-redes, que eu que não sabia chutar, é uma coisa que era. Não é, um bocado na cabeça de ninguém, não é? Aí é que é. Portanto, é. Mas pronto. E depois havia o Pavic também, que era um senhor. Milorad Pavic, não é? Milorad Pavic. Jugoslavo? Jugoslavo. E uma vez a gente fomos ao. A história é gira. A gente ficava no Bussaco quando íamos jogar a Coimbra. E então fomos, e o Santos, que era o diretor do Bussaco, e o Tony era muito amigo dele, e eu também, e então veio ter connosco e tal. Epá, temos aí, convidem aí o treinador para vir à nossa biblioteca, porque eles chamavam à garrafeira biblioteca. E então o gajo pega e vai, e então nós fomos ter com ele, mister, e tal, temos ali a biblioteca e tal, eu gostava de mostrar e tal. E então está bem, então antes do jantar a gente vai lá. E fomos, então eu tinha um chouricinho assado, estava a um chouricinho, e tirou umas garrafas de vinho daquelas muito boas. E então ele provou e virou-se para mim e disse, Humberto, isto não é vino, é leche. Muito bom. Portanto, isto não é vino, é leche. Isso não era, mas era um senhor, era um senhor, era de facto, e um bom treinador, um bom treinador. A gente fez a preparação na Serra da Estrela, pô, a gente fazia 200 metros, descíamos 100 metros, depois subíamos 200 metros, tínhamos que fazer 1 minuto e 2 minutos ou qualquer coisa, tinha que ser com uma intensidade, sempre o princípio da época era. Portanto, era bom treinador. Há bocado falou do Ajax e há aquela eliminatória de terceiro jogo em Paris, não é? Sim. Esse Ajax era mesmo de outro mundo? O que é que o Humberto encontrou? Eu penso que encontramos uma equipa fora de série. Encontramos uma equipa fora de série. Apesar de lá termos ganho 3-1, não é? Ou 3-1? 3-1. 3-1. Na neve, não é? Ainda por cima não na foi. neve. Yeah. Adaptaram-se melhor do que o Ajax nesse dia, lá em Amsterdão. Nesse dia. Depois perdemos 3-1 cá. Sim. Porque, pronto, a malta estava com um bocado de confiança a mais. Uhum. Mas era o Cruyff, E depois, não é? Cruyff, Niskens, Surbia, tinha uma equipa extraordinária. O próprio Kaiser, não é? O Kaiser, e então, e nós, depois no jogo em Paris, tivemos uma oportunidade a acabar o jogo, Simões, para marcar, fomos ao prolongamento e perdemos 3-0. Há bocado o Humberto falou do Pelé. O Cruyff aproximava-se dele em matéria de jogo? Aproximava-se. Era? Aproximava-se. Em quê? Eu acho, na velocidade, na técnica, no posicionamento, na leitura do jogo, tinha também. Portanto, eu acho que são, o Pelé, o Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar já não tanto, mas são jogadores que são de grande dimensão, não é? São de grande dimensão, veem coisas que a gente não vê. Portanto, e depois, e aí é que está a diferença. E já agora, por falar em grandes jogadores, e Beckenbauer também estava aí? Nesse lote? Estava. Jogou alguma vez contra ele? Joguei contra ele. No Bayern? Ou... Não, foi uma seleção. Joguei contra o Bayern e joguei numa seleção que era o Bayern e outra equipa que era Bayern e Frankfurt. Jogámos, fazer uma seleção e fomos lá jogar. Okay. E, portanto, e depois joguei com ele.
Joguei com ele numa seleção do resto do mundo, Ok. nos Estados Unidos, quando jogámos contra a seleção da América. Joguei com ele em Nova Iorque. E era também especial? Era especial. O toque de bola, a liderança? A liderança, e senhor. Era de facto um jogador que jogava, tinha estilo. Sim. Tinha um estilo e tinha uma liderança dentro do campo também muito grande. Muito grande. Muito obrigado, Humberto, pelas suas palavras. Foi ótimo, de facto, recordar. Muito obrigado por esta desde os anos 60 até ao Europeu 2000. É muita vida. É muita vida. Mas... Senhoras e senhores, Humberto Coelho, obrigado. Já sabe, pode seguir-nos rr.pt, YouTube, Spotify. Para a semana a mais. Bom dia.